Capítulo 3. Início das pregações. Naquela noite, Bartolomeu orava solitário quando, subitamente, a imagem de Apolônios fez-se viva e clara. Emocionado diante daquela visão, Bartolomeu disse: Senhor, não sou merecedor de tão amado presente, mas sou grato pela sua misericórdia. Meu amigo, vem em nome de Jesus, aquele que tanto amo e cuja chegada aguardei por toda a minha existência. Venho suplicar-te coragem. Os grandes desafios e os testemunhos da fé ainda estão por vir para aqueles que amam e seguem o Mestre. Em verdade te digo que os que suportarem a travessia encontrarão a liberdade de seus corações na glória da vida eterna. Jesus distribui sua tarefa a cada um de acordo com seus dons. Na construção do Senhor basta amor, paciência e aprendizado, porque Ele não pede o impossível, mas o suficiente para a nossa própria transformação. O que devo fazer? O recinto foi tomado por um clarão radiante e um perfume celestial. A figura cândida de Jesus fez-se presente e, com bondade e segurança na voz, respondeu-lhe: Meu amado, chegou o momento de propagar a boa nova para aqueles que padecem no desconhecimento da minha passagem sobre a terra. Aos apóstolos confiei a missão de levar o anúncio de meu nascimento, a sabedoria de meu Pai que está nos céus e a minha crucificação, para que as gerações futuras saibam que a terra é banhada pelo bálsamo do Senhor. Aqueles que me seguiram e que escrevem meus feitos temem as leis transitórias e punitivas e omitem as verdades pelas quais vivi e morri. Eis o momento das revelações a ti confiadas se perpetuarem além dos limites do teu conhecimento. Muitos foram os aprendizados que a ti desvendei, quando não mais estava presente entre os homens, porque possuis a visão que te permitiu ver-me além da cruz no dia em que me desprendi do corpo. Continuo vivo e comigo está o império de amor que sustentará a fé pelos milênios. Esta verdade não poderá ser postergada, senão os homens sucumbirão nos reservatórios do egoísmo e da ignorância. Necessário é que saibam que não somos filhos da morte, mas que continuamos vivos além dos limites do sepulcro. Contribuirás com as escrituras dos demais apóstolos e registrarás todos esses aprendizados e colóquios mantidos comigo desde o dia de minha ressurreição até o último dos dias de tua existência. Nota do autor espiritual. Esse diálogo refere-se aos escritos que deram origem ao Evangelho de Bartolomeu. Seus textos foram redigidos durante as viagens do apóstolo e revelam os fatos da passagem da vida física até o momento do seu desprendimento para a espiritualidade, momentos estes imediatos à crucificação até a ressurreição de Jesus Cristo. Os diversos fragmentos, hoje perdidos, relacionados à imortalidade da alma e o breve ensaio sobre reencarnação foram concluídos na Índia, objetivando contribuir para a difícil evangelização de um povo devoto às suas divindades. Nota da médium. Conforme informações do autor espiritual, os ditos fragmentos perdidos são ensaios de Bartolomeu escritos por Tarquínios Lídios Varro, comparando o cristianismo com o hinduísmo e o budismo, e, sobretudo, versando sobre os conceitos de reencarnação e vida após a morte, que foram, mais tarde, destruídos nas perseguições religiosas que o apóstolo sofreu, o que será relatado nos capítulos seguintes. Nota da editora. Este trecho é muito significativo. Uma grande quantidade de evangelhos foi escrita nos 2 primeiros séculos do cristianismo. Porém, apenas 4 chegaram aos nossos dias como textos universalmente aceitos. Os demais praticamente desapareceram após forte perseguição movida pela corrente dita ortodoxa, que tomou a liderança do movimento cristão na Terra.
Nesta passagem, o próprio Cristo chama a atenção para os textos que foram escritos tendo o cerne de seus ensinamentos. Abre parênteses. As verdades pelas quais vivi e morri. Fecha parênteses. Omitidos por medo das, abre aspas, leis transitórias e punitivas. Fecha aspas. Talvez numa referência aos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. É sintomático das causas da perseguição ao texto de Bartolomeu, cujo evangelho encontra-se entre os primitivos manuscritos cristãos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945. O fato dele se referir à vida no mundo espiritual e à reencarnação. Das palavras do Cristo a Bartolomeu, podemos concluir que o cristianismo, destituído dos conceitos da realidade espiritual e da reencarnação, fica irremediavelmente desfigurado. Fim da nota. Senhor, disse o apóstolo entre lágrimas, sei que não há morte porque estás diante de mim, assim como Apolônios e outros que muito amei aqui na terra, mas entrarei em confronto com leis estabelecidas pelos profetas. Travarei batalhas para fazer com que a tua vontade seja compreendida pelos corações, que, ingênuos, ainda vivem sob falsos dogmas definidos em seus credos. Serei eu capaz de suportar o escárnio até dos companheiros que comungam dos teus ensinamentos? O que temes, não hesites. Estou junto daqueles que lutam pela verdade. O discípulo sincero não duvida, mas segue confiante, enriquecendo com os tesouros da sabedoria e da verdade, ampliando a extensão de seu apostolado e seu campo de trabalho, além do medo que habita sua alma, levando as edificações da fé, mesmo que haja contendas diante do fraterno exercício cristão. Muitos foram os profetas, cheios de coragem, que vieram antes de mim, mas poucos compreenderam que as leis trazidas por eles não representam os anseios de meu Pai, e sim de um império passageiro. Este é o momento da renovação da humanidade que permanece alheia à vontade celestial. Não seguirás as mesmas rotas que foram designadas aos demais apóstolos e seguidores da Boa Nova. Tampouco te deterás a enfrentar o Sinédrio, porque a outros foi entregue essa missão. Levarás minhas palavras a paragens que cultuam crenças milenares. Seguirás com esperança na alma, coragem no caminhar e sabedoria para ensinar, fazendo com que prevaleça, acima de todas as coisas e da vontade dos homens, os desígnios de meu Pai. Como não somos filhos da morte, não somos filhos de uma única existência. Zoroastro trazia consigo a missão de preparar a civilização para minha chegada. Nota da médium. Zoroastro, filósofo árabe nascido na Pérsia, fundador do zoroastrismo, antigo sistema religioso filosófico que parte do postulado básico de uma contradição entre o bem e o mal, inerente a todos os elementos do universo, praticamente substituído pelo islamismo, e que deixou influência em religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, como a fé em uma divindade suprema criadora e guia absoluta do universo e sua permanente luta contra o reino do mal e suas entidades demoníacas. No reinado de Dário I, redigiu-se o Avesta ou Zendiavesta, o livro sagrado do zoroastrismo, após a adoção como religião oficial pelos Aquimênidas. Abre parênteses. Texto extraído do Dicionário de Personalidades Históricas com resumos biográficos, criado pelo professor Carlos Fernandes de Medeiros Filho. Fecha parênteses. Fim da nota. Também João Batista veio ao chão com a tarefa de desmistificar as escrituras que um dia foram alteradas por outros corações que, envolvidos na ganância, interromperam a trajetória da luz sobre a terra. Mesmo que despertes a fúria dos sacerdotes,
Ensinarás que somos imortais. Ainda que esse ensinamento seja, hoje, incompreensível para muitos, amanhã será ele o único caminho pelo qual os filhos de meu Pai chegarão à plenitude da transformação de suas almas decaídas, atingindo assim a perfeição. Por onde começar? Nesse instante, a imagem de Jesus dissolveu-se em intensa luz, derramando sobre Bartolomeu uma chuva luminosa de esperança e fé. Apolônios aproximou-se do amigo e respondeu: Levanta-te e confia nas palavras do Mestre. Seguirás levando a candeia de luz viva da Boa Nova para iluminar os necessitados de sabedoria. Avançarás além dos vilarejos que estás acostumado a evangelizar. Iniciarás pelas paragens dos faróis para que possa conhecer o verdadeiro juiz de nossas almas. Por agora, segue confiante, pois sempre estaremos ao teu lado. Enquanto o emissário do Senhor desaparecia em radiante paz e bondade, deixava nas mãos do amigo a missão de propagar o Cristo Redentor, além de sedimentar naquele velho coração o perfume da coragem, da fé inquebrantável e, sobretudo, de um amor incondicional à causa cristã. Pela manhã, Ruth, amorosa, aproximou-se do esposo, que por toda a noite se mantivera em vigília e oração. Percebendo-a no recinto, ele segurou-lhe as mãos e disse: Minha querida, és a melhor das primaveras que experimentei. Abnegada, aceitaste o Cristo e nosso novo credo. Comigo exerces o amor fraterno pelos necessitados. És meu anjo de luz e para sempre nosso amor perdurará. Percebendo a presença respeitosa dos patrícios no recinto, Bartolomeu prosseguiu. Essa noite fui agraciado pela visão de Apolônios. Foi algo tão real que ouso dizer que ele estava vivo como nós. Disse-me que, por designação do Mestre, chegou o momento de iniciar minha peregrinação. Após essa conversa, a radiante visão do Senhor fez-se onipresente. Relatou-me fatos e disse que eu devo levá-los aos lugares por onde passarei. Sou um homem humilde, um pescador, e as letras são para mim notas de difícil entendimento. Como registrar as palavras do Senhor que residem em minha mente sem que elas percam a sua sabedoria? Se a mim for permitido, disse Tarquínios, poderia anotar as páginas de tuas lembranças. Assim poderíamos distribuir aos demais apóstolos e a todos que conhecerão as palavras de Jesus. Meu caro, com gratidão recebo tua bondade. Iniciaremos os registros das lições que trago em meu coração. Muito me alegra que aceites minha colaboração. Farei com muito júbilo o registro dessas linhas, mas que nenhuma referência seja feita ao meu nome. Somente a Jesus e a ti deverão ser atribuídos os merecimentos desse trabalho. A humanidade deverá conhecer o apóstolo do coração. Nota da médium. Conforme informações do autor espiritual, Bartolomeu era carinhosamente conhecido pelos seus companheiros de jornada como apóstolo do coração. Tratamento utilizado intimamente somente em seu meio e não divulgado à história. Fim da nota. Res specialia derogante generale. Nota da médium. As coisas especiais derrogam às gerais. É a Jesus que devemos atribuir a especialidade da obra de Deus sobre a terra. Ele deve ser o único a receber os seus louros. Quanto a nós, somos as causas gerais do Senhor, em luta para nos repararmos pelo esforço de nossas próprias mãos e de nossa fé. Bartolomeu, com carinho, dirigiu-se à sua esposa e disse: Suplico-te, alma bondosa, que compreendas a minha ausência, mas a viagem será exaustiva e creio que não suportarás as privações às quais me submeterei. Rogo-te que permaneças aqui porque saberei onde te encontrar.
Tarquínios e Marcelos me farão companhia nas difíceis jornadas. Meu querido, farei o que me pedes. Aqui ficarei, mas, creia, certamente estarei em teu coração, assim como estarás eternamente comigo. Permanecerei ao lado de Ruth, disse Marcos Aurelius. Ela necessitará de meu auxílio. Além do mais, tenho muito a aprender com esse coração bondoso que também conheceu Jesus desde os primórdios. A rota do Evangelho iniciava-se para os três amigos. Fortalecidos na fé, acompanhados pelo apóstolo Filipe, chegaram ao Grande Egito, banhado pelas águas do Nilo e sedimentado por uma civilização milenar que cultuava suas divindades mitológicas. Enfrentando as dificuldades comuns da região, cercada pelo impiedoso deserto e pelas terras pantanosas do delta, o Egito continuava imponente. De um lado, o culto aos deuses mitológicos e do outro, a fé crescente, levando o povo ao encontro dos ensinamentos cristãos e do amor incontestável de Jesus. As viagens de propagação do cristianismo àquela região já haviam sido iniciadas por outros apóstolos. Apesar do contexto faraônico, os seguidores do Cristo apoiavam-se na cultura do Deus único, herança dos tempos em que os hebreus ali estiveram cativos, vivendo e servindo aos faraós. Naquela tarde, após terem encerrado a pregação do dia, acomodaram-se em um oásis nas proximidades do Cairo. Um grupo de homens, aparentemente membros de um extrato social privilegiado, aproximou-se e o responsável pela caravana se apresentou. Senhores, meu nome é Ramur. Sou o líder desses sacerdotes e viemos aqui em paz. Temos estudado os ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Não renunciamos às nossas origens, mas não podemos ignorar que, além dos deuses mitológicos Osíris, Ísis ou Horus, existe um soberano Senhor, o Deus único dos hebreus, que nos foi apresentado pelo Nazareno, seu filho. Pelo pouco que conhecemos de tais ensinamentos, acreditamos que ele confirmou todas as máximas declaradas por nossos ancestrais e nele está o aperfeiçoamento de nós mesmos. Com os nossos corações abertos, escutamos um chamamento para seguirmos o cristianismo. Caros amigos, disse Filipe, verdades que servem de alicerce para o nosso crescimento não devem ser aviltadas, mas ajustadas e renovadas. Porém, os dogmas criados pelas mentes dos homens devem ser avaliados pela fé racional e, sobretudo, abandonados nos foros íntimos de nossas consciências. Bem-aventurado é aquele que escuta o chamado dos céus e não coloca, diante do caminho, obstáculos ilusórios, resultantes dos medos que aportam em nossos corações e nos impedem de seguir as jornadas, livres de apegos insanos que nos mantêm cativos a credos envelhecidos. Todavia, o que fazer com a trindade de nossos deuses? Perguntou o egípcio. O cristianismo é a suprema dádiva que recebemos das mãos de Deus, respondeu Bartolomeu. Os deuses amados que nossos ancestrais nos transmitiram nada mais foram do que precursores do Evangelho. A cada lição, a sua dificuldade. Assim sendo, os profetas adequaram ao entendimento dos seus seguidores os ensinamentos celestiais, transformando-os em personagens que representavam a espiritualidade do mundo. Em sua sabedoria, eles ensinaram os conceitos da imortalidade e da continuidade da vida, valendo-se de figuras lendárias. Na imagem dos faraós, cultuaram a noção das divindades do poder, da força, da inteligência e da imponência em vida ou na morte. Mas com o Cristo acreditamos na grandiosidade da vida, na transformação da alma em coração e inteligência, na simplicidade da esperança, na força da fé e, sobretudo, no amor que ilumina todos os filhos de Deus sem distinção.
O ideário cristão, complementou Filipe, está baseado em dois mandamentos simples que compõem todo o alicerce do Evangelho. O primeiro é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nota do autor espiritual. Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 31. Os demais são decorrência destes, pois quem ama a Deus não fere o próximo, e quem ama o próximo ama a si mesmo. O que devemos fazer para servir ao Cristo? Seria o Senhor bondoso em nos aceitar sob sua égide, apesar da nossa ignorância e dos nossos vícios em matéria de fé? O apostolado em nome de Jesus, disse Bartolomeu, exige, além da vontade, coragem. Somos ainda almas inquietas e sedentas de saber, mas acorrentadas nas esferas do próprio eu. Portanto, devemos iniciar o cristianismo em nós mesmos, evangelizando nossa consciência, libertando-nos de crenças fundamentadas apenas no pedir sem se transformar, requisitando verdades para atender às necessidades íntimas. Devemos nos libertar do eu e agir em favor do bem comum sem aniquilar a fé, sustentáculo divino da existência, olvidando o desânimo, aprendendo a conviver com a solidão apostólica, aquela que eleva e jamais converte liberdade em cativeiro, lutando sem tréguas para acender a candeia viva do Evangelho sobre os corações da humanidade, reconhecendo-nos sempre como servidores e não como senhores. O sublime princípio cristão é a transformação do mundo para o bem. Portanto, na fonte renovadora do trabalho e do amor, faremos a luz iluminar a vida para que a cruz não tenha sido em vão. Assim alcançaremos os caminhos eternos que nos levarão a Deus. No firmamento, o manto negro da noite aproximava-se silenciosamente. Os sacerdotes egípcios agradeciam as palavras amigas e uniam-se ao movimento cristão que se levantava na terra dos faraós. Na manhã seguinte, os dois apóstolos definiam as rotas que seguiriam quando Filipe, tocado pela tristeza, disse: Muitos foram os anos felizes que convivemos em Cafarnaum. Recordo-me dos instantes em que compartilhamos as alegrias de encontrarmos o Messias e dos dias que vivemos ao lado do Senhor. Aqui nos separaremos. Seguirei à Grécia, para onde fui chamado pelo Senhor a exercer meu apostolado. Preparo-me para levar comigo minha família. Nota da médium. Sobre os registros dos matrimônios dos apóstolos, no livro História Eclesiástica 3, Eusébio de Cesareia narra o que se segue. Porque Pedro e Filipe criaram filhos. E mais, Filipe deu maridos às suas filhas. Meu grande amigo e irmão em Cristo, deves atender ao chamado do Senhor e seguir para onde foste designado. Volverei com meus amigos para Jerusalém, visando ajustar meus compromissos com minha amada Ruth. Depois, seguirei meu caminho. Além do mais, Pedro solicitou o meu retorno, pois terei que esclarecer aos demais apóstolos algumas palavras registradas por mim. Como André, acreditamos nas tuas palavras porque são lições que aprendemos com sábios corações como Apolônios e João Batista, o que nos facilita o entendimento. Infelizmente, Pedro encontra dificuldade para equilibrar as diferenças entre os seguidores do Senhor. Foste acusado de covarde, pois as tuas escrituras foram registros dos teus colóquios com o Senhor somente após a cruz. Porque a revelação da imortalidade de Jesus veio para ti e não para os demais? Enfrentarás grande batalha. Aceito com boa vontade e resignação os desígnios do Senhor. Não posso julgar meus confrades. Onde estávamos após a crucificação de Jesus? Tanto eu, quanto tu e André, após a passagem do Mestre, refugiamo-nos temendo represálias.
Nosso silêncio e nossa omissão foi uma negação tanto quanto a que Pedro fez publicamente. Ainda trago na alma a dor desse momento. Considero-me um covarde, já que nada fiz para defender meu Senhor. Agora resta-me a oportunidade de viver por seu sagrado e eterno nome, pela divulgação de seus ensinamentos, suas bênçãos de luz. Compartilhe do teu sentimento. O medo nos fez calar e agora é o momento de corrigir o passado, fazendo Jesus vivo em todos os corações.